Boa noite, amigos. Tudo bem? Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Eu sou um dos facilitadores do ESD, né, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos ainda no módulo 13, né, que é a Lei de Destruição e Lei de Conservação. A última aula foi com o Pablo, né? Foi o roteiro 3, que foi sobre o instinto e a inteligência. E hoje vamos falar sobre o roteiro 4, que é o necessário e o supérfluo. Uma aula bem interessante, bem legal e gera bastante discussão. Então, quem, né, tiver dúvida, vamos anotando aí, a gente leva para nossa discussão depois ali em grupo, tá? Vamos pegar então a parte dos subsídios da aula. Passei uma tarefinha também para vocês, né, pelo WhatsApp. Então, todo mundo depois já pega a tarefinha depois para os subsídios. Para o bate-papo, aliás. Vamos para os subsídios agora. Quem quiser acompanhar pela apostila ou acompanha pela tela aqui do Note. Então vamos lá. A natureza dual do homem, corpo e espírito, impõe-lhe a necessidade de sustentação da vida no seu duplo aspecto. Acontece que a maioria dos habitantes deste planeta preocupa-se somente com a materialidade da vida, relegando e negligenciando, por ignorância ou indiferença, os interesses espirituais. Então a gente vê que a grande maioria, né, da população se preocupa com a matéria, vive no automático, né, que é o que a gente está sempre conversando, explicando, não se espiritualiza, não busca esses valores morais, espirituais, né, e acaba por muitas vezes se perdendo e, né, não vivendo essa parte espiritual, né, esse lado moral. Entretanto, o Criador dotou todos os seres vivos, particularmente o homem, né, dos instintos e da inteligência, que foi o que a gente viu na última aula, apropriados à conservação da vida, facultando-lhes, né, dando para o homem, né, permitindo a eles os meios para tanto, para conservar. Tudo o que o homem necessita para a manutenção da vida encontra-se na terra. É admirável a previdência e a sabedoria divina manifestada na natureza para o atendimento de todas as necessidades do homem, primitivo ou civilizado em qualquer época. Então, o que a gente vê aqui? Que nós temos no nosso planeta, né, com a previdência divina, nós temos tudo para a nossa manutenção da nossa vida, para podermos viver. De um lado, todos os recursos naturais ao alcance da criatura, tanto na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. De outro, a necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação da inteligência, da luta contra os elementos para a fruição dos meios de manutenção, para usufruto, né, desses meios de manutenção. Então, a gente vê que com tanta abundância na Terra, né, só que a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar em busca, né? Então, a necessidade do esforço do trabalho, né? O homem precisa aplicar a inteligência para poder ter o bem-estar dele, para poder, né, se prevenir de intempéries, de problemas. Então, a gente é obrigado a se mexer, né? É importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário, evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade de consumo. Sabemos, entretanto, que não é fácil a definição precisa deste limite, porque o processo civilizatório criou necessidades que o selvagem desconhece. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Então, com a civilização, com a modernidade, vão surgindo novas necessidades que o selvagem, acaba desconhecendo. Vão surgindo novas necessidades, né, com novas tecnologias, novos conhecimentos. Então, aqui fala, tudo é relativo, cabendo à razão, à nossa razão, ao nosso entendimento, balancear e regrar essas coisas. Olha só, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio.
Então, essa civilização vai desenvolver isso, né? Nosso convívio em sociedade. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Então, aqui, gente, ó, vou terminar de ler e explico. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, assim, ó, os que vivem à custa dos outros, né, que exploram os outros, eles se beneficiam dos outros em seu próprio proveito, né? E aí que ele fala, através, né, da civilização, eles só vão ter o verniz, né? E seria comparável a quem só tem a religião como fosse uma fachada, não tem a religião no coração, né? Então, é isso que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais dessa frase aqui. Compreendemos que é natural o desejo do bem-estar. Aí aqui, né? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar. Então, Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, né? Que não seja conseguido à custa de outra pessoa, né? De pessoas próximas suas ou não, né? E não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, aqui, um exemplo é que você não se mate de trabalhar, né, para conseguir alguma coisa, para conseguir um bem-estar. Vamos dizer assim, você perde saúde para conseguir algum bem-estar a mais. Então, isso aqui a gente começa a ver que já está saindo do normal e já está indo para um abuso, vamos dizer assim, né? E tanto nem diminuir as forças morais, né? Neste sentido, sempre há mérito quando se aprende a abrir mão do supérfluo, porque isso desprende a matéria, o homem, e lhe eleva a alma. Então a gente vê que os espíritos mais evoluídos que já passaram na Terra, né, exemplos de vida, abriram mão do supérfluo. Então, se a gente quer ter no norte, o que devemos fazer? Né? O que seria a conduta correta a se fazer com o passar da nossa evolução, com a nossa reforma íntima, seria cada vez mais nos espelharmos nessas pessoas, né? Então, toda vez que a gente abre mão do supérfluo, a gente não é mais tão materialista, se desprende da matéria e a gente eleva a nossa alma. Então, a gente eleva a nossa moral. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Então, a gente vai ter um grande mérito se a gente pudesse resistir a esse excesso de diversas coisas. Excesso de comida, excesso de prazer inútil, né, de coisas inúteis, de coisas fúteis. Então, isso é um meritório, se a gente consegue resistir e não, né, e passar por isso. É o homem tirar do que lhe é necessário. Outro meritório, né? Um ato meritório. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Então, aqui é um exemplo de espíritos mais evoluídos. Não sei quem viu o filme do Divaldo, que foi mais recente. Ele já não tinha muitas condições materiais e, mesmo assim, suava e pegava uma parte do dinheiro e dava, né, doava aos pobres. Então ele já não era nem do supérfluo dele, ele tirava do necessário dele para dar aos que careciam do bastante. Então, eu sei que para muitos de nós é difícil fazer isso, né? Isso é uma atitude de realmente espírito que já está muito mais evoluído. Mas se a gente quiser se espelhar em alguém para, né, mirar no alto, né, e ver assim, o que eu devo ser quando eu for uma pessoa mais evoluída. Talvez não vai ser agora, nem daqui a alguns anos, talvez em outras encarnações, mas talvez a gente tenha que já saber para onde é que nós temos que ir, né? E
A ideia seria essa, cada vez a gente se livrar, se libertar da matéria, né, e evoluir a parte moral nossa, né, nos espiritualizarmos. Segundo o espírito Bezerra de Menezes, o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Qual seria, pois, a solução para esse estado de coisas? Bezerra nos dá, evidentemente, a resposta correta. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Praticar a caridade, em tudo que a gente vem conversando. Então, se todos fizessem, seguissem o Evangelho de Jesus, funcionaria, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Cada um vai fazendo, né? Cada um vai dar um passinho de cada vez. Nós temos que nos melhorar, né? Fazer a nossa reforma íntima para, aos poucos, né? E isso sendo uma transição, uma evolução, a humanidade como um todo vai evoluindo dessa forma, assim, dessa forma, com o tempo a gente vai, né, evoluindo como um todo, o mundo vai evoluindo e vai se transformando, que é o que está acontecendo, na verdade, né? Nós estamos passando nessa transição de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir ficar aqui nesse mundo que vai se regenerar. Quem não consegue fazer isso, quem não tiver boas condutas e não conseguir se melhorar e não conseguir evoluir, né, muitos vão acabar não ficando mais e vão voltar e vão repetir de ano, né, como diz o outro. Então vai ter que voltar em outro mundo de provas e expiações para poder fazer novamente e, né, dessa forma ter chance de conseguir evoluir de uma forma melhor, né, de uma chance maior de evoluir e também ajudar os outros a evoluir, né? Só que ele vai começar lá de trás. Então, muito melhor se a gente puder evitar isso e a gente puder continuar e se melhorar e evoluir. Ainda dentro desse contexto do que é supérfluo e do que é necessário à nossa existência, fazem-nos eco as seguintes ponderações de um espírito protetor, o qual, em mensagem ditada no ano de 1861, já dizia: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então a gente vê que quanto tempo a gente gasta com a parte material e quão pouco com a parte espiritual, né? Bom que a gente está fazendo o curso, está se espiritualizando e essa é um dos caminhos, né, que faz a gente evoluir. A parte da teoria ajuda bastante e temos que levar isso para a nossa prática. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Quando não se trata, na maioria dos casos,
Deixa eu só confirmar. Isso. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos, cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres muitas vezes mais que suficientes, por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver em existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos. Então aqui ele fala, né, das pessoas que trabalham, vamos dizer assim, em excesso, né, em busca do material, ou, né, que encontram pessoas escravizadas pelos nossos trabalhos, então que ou se entrega a excesso ou que às vezes explora, né, os outros, né, e ainda se vangloriando, né, dizendo que foi à custa de muito sacrifício e de mérito, mas aqui fala, né, como se isso fosse para os outros, mas na verdade a grande maioria, né, ou talvez, não, talvez a maioria, seja só para si, né, só por o seu próprio, né, o seu próprio bem-estar, vamos dizer assim. Credes, né, voltando aqui, né, do Espírito, na frase dele, credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social, unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram um objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Então aqui, gente, ele fala também, né, por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Ele volta a falar, né, do quão a gente é ainda materialista, do quanto a gente ainda preza pelos bens materiais e quão pouco a gente dá importância para o nosso espírito, para a nossa evolução moral. Tá? Então é mais um puxão de orelha que a gente vê aqui. Né? Aprendendo a estabelecer o limite entre o necessário e o supérfluo. Não devemos temer o futuro imaginando que iremos passar privações. Os espíritos superiores nos afirmam que a Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, o que fala que, né, quando soubermos administrar, a Terra sempre vai produzir suficiente para todos. O problema são os nossos abusos, né? O problema é quando a maioria, né, da população só pensa em ter o supérfluo, só acaba abusando disso, vamos dizer assim. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprará a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário. Então, quando essa fraternidade reinar, ninguém vai passar, né, por necessidades. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo, para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perco o excedente do que haja comido, nada produzirão.
e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes a devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então aqui é mais outro puxão de orelha para a gente, né? Lembrar disso. Temos que dar mais importância para os bens espirituais do que os materiais. Não é uma tarefa fácil, porque os bens materiais nos geram conforto, bem-estar, nos geram, né, quando faltam muitas preocupações. Então a gente precisa, com o tempo, saber dosar isso, saber administrar e fazer a conta, né, na nossa vida, o quanto que a gente emprega de tempo, né, para parte espiritual, para a parte material. Então, quando está só de uma e nada de outra, a gente tem que parar e pensar. Considerando a importância da nossa felicidade espiritual, algo devemos fazer para educar os nossos impulsos consumistas, refreando o desejo de posse e de acúmulo de haveres. É necessário confiar mais na providência divina, aceitando a orientação segura de Jesus. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado, que é uma antiga medida de comprimento, à duração da sua vida? Então, quem, né, dentre vós vai conseguir aumentar o tamanho da sua vida, né, vai estender os anos de vida que você vai ter com as suas preocupações? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ela muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que iremos beber, ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, o que ele fala para a gente é: se preocupem com a parte espiritual, que a parte material não vos faltará. Né? Em resumo, é isso. E não se preocupar com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Não se preocupar, né? Claro que a gente tem que fazer planos para o futuro, temos que também ser prudentes, mas não ter uma preocupação excessiva, e é uma tarefa também difícil. Né? Eu me coloco no lugar, que eu também me preocupo às vezes, e é uma tarefa normal, né? Uma preocupação é natural que a gente tenha, mas temos que confiar mais na providência divina. Analisando essas orientações de Jesus, entendemos que um dos grandes problemas do ser humano no que diz respeito à preocupação com o acúmulo de bens é a insegurança. A origem da insegurança está no fato de superestimarmos nossas necessidades essenciais. Então, essa insegurança é que a gente superestima essas necessidades essenciais que temos. Pensamos demasiado em nós mesmos e vivemos tão angustiados, tão tensos, tão preocupados com pequenos problemas a fermentarem em nossa mente por lhes darmos excessiva atenção, que não temos tempo para parar e pensar em Deus, que alimenta a saciedade
humilde e veste de beleza incomparável a erva do campo, e está o nosso apoio decisivo, nossa bênção mais autêntica, nosso futuro mais promissor, nossa felicidade verdadeira. Então a gente volta a falar, né? A gente se preocupa com o material e não pensa no lado espiritual, não pensa em Deus, né? Que vai nos prover tudo isso. E aqui fala, né? Poder-se-ia argumentar se tudo esperarmos do Criador. Estaremos condenados à indolência, causa geratriz de problemas mais sérios que a própria insegurança. Trata-se de um engano. O que Jesus pretende é que não guardemos temores em nosso coração, vendo em Deus a nossa previdência, o nosso apoio, a fim de que vivamos em paz. Então não é para a gente parar, né? Não buscar as coisas, né? Que vai cair no colo, né? Não é isso, mas não é para a gente não se preocupar tanto, confiar mais em Deus e praticar o Evangelho de Jesus, né? Se espiritualizar, elevar o lado moral, que a parte material não vai faltar. É isso que ele fala. Ao recomendar que busquemos acima de tudo o reino de Deus, onde todos os nossos anseios serão realizados, estava longe de convidar-nos à inércia. Então não era para a gente parar e esperar cair do céu. Sendo o reino um estado de consciência, uma espécie de limpar e pôr em ordem a casa mental, é evidente que não se trata de tarefa para o indolente, porquanto exige férrea disciplina interior, ingente trabalho de autorrenovação, exaustiva luta contra nossas tendências inferiores. Então, não é fácil, né? Ele fala ali, não é uma férrea disciplina interior, trabalho de autorrenovação, né? de reforma íntima e luta contra as nossas tendências inferiores. Né? Luta contra maus pensamentos, contra paixões, contra, né? com todos os sentimentos que nos fazem vibrar, né? negativamente, né? Ter uma baixa vibração. Então, é uma tarefa, não é fácil, né? Mas a gente precisa ter disciplina, precisa vigiar os nossos pensamentos, praticar a caridade, nos espiritualizar. É o que a gente vive falando, né? Mas é bom falar porque daí a gente fica com isso na cabeça e tenta não esquecer, né? Para viver a mensagem evangélica é preciso aproveitar a bênção do tempo, valorizando as oportunidades que chegam. A cada dia, explica o mestre, passam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender a trabalhar, servir e edificar. Então, assim, confiem em Deus, trabalhem, se espiritualizem, pratiquem a caridade. Temos que, né, no começo da aula ali falava, né, aquela resposta de Bezerra de Menezes, né, é praticar o Evangelho de Jesus, é a saída que nós, como humanidade, vamos ter. Como é que a humanidade vai conseguir evoluir dessa forma? Cada um fazer a sua parte. Então, cada um tem que fazer, não tem jeito, não tem corta-caminho, não tem atalho, não tem nada, tem que praticar, estudar e praticar. Né? Apresentamos a seguir algumas medidas que nos são sugeridas pelo espírito André Luiz. São medidas que podem nos servir de roteiro para auxiliar a educação da nossa ânsia de consumo e de acúmulo de bens, de forma a investir com mais segurança no nosso crescimento espiritual. Então aqui vai, né, essas medidas, esse roteiro que vai nos auxiliar. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Então o que fala aqui é coisas que a gente não utiliza, que pode ter serventia para outro, né? Doe, né?
Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram, os pés descalços que transitam em derredor. Então, que a gente vê, né? Coisas que a gente não usa, né? É um roteiro, assim, né? São coisas diárias do nosso dia a dia que a gente tem em casa. E aqui não fala coisas estragadas que a gente não usa mais, né? Fala de coisas que a gente não usa de fato. Então, às vezes, se você vai no seu guarda-roupa e vê uma roupa que você não usa há um ano, né? Provavelmente você não vai usar mais. Então, são coisas que você não usa mais, mas que possam ser usadas. Que não adianta a gente doar coisas que ninguém vai usar, né? Não vai ter serventia. E isso não é caridade, né? Então, o ideal é que você dê coisas que realmente não estão te fazendo falta e seria, vamos colocar assim, um mínimo, né? E se a gente vê o que a gente pode ainda ser melhor ainda, desapegar da matéria, seria ainda doar coisas que são necessárias ainda. Então, esse seria a nossa evolução ainda mais, né? Mas seguindo esse roteiro, já vai ser um grande caminho a percorrer, né? E vai ser um começo, né? Ó, elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais do que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então esse é um roteiro, né, que a gente pode seguir na nossa vida, que não tem errada, né? Esse é uma forma que a gente pode auxiliar muita gente, que é um começo para a gente poder nos melhorarmos, né? A gente vai, como eu falei antes, para a gente evoluir ainda mais seria mais ainda do que isso, mas já é um grande passo para quem não faz, né? Então até fica a dica, né? Quem terminar a aula, né, e já quiser fazer isso, é legal, porque já está isso na mente e já pode, às vezes, até botar em prática isso. E já começar a fazer essa ação. Certo, gente? Então, essa era a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Agora, para a discussão, acho que vai ser uma parte bem legal também, que é onde vão surgir as dúvidas, e essa aula gera bastante discussão e gera bastante dúvida, que vai ser interessante. Então, vamos para lá, espero vocês e até a próxima. Até mais.